Mesmo não crê que Deus é injusto. Inclusive, o próprio Paulo responde essa pergunta. Num dos capítulos que desce mais seco na nossa garganta, que é Romanos capítulo 9, esse desce rasgando assim, ó, né? Paulo fala assim: a injustiça da parte de Deus? Por quê? Ele tinha acabado de falar de Jacó e de Esaú, que não tinham feito nada ainda, e no entanto Deus já tinha se afeiçoado por um e não pelo outro. E aí ele faz a pergunta que todo mundo quer ouvir: a injustiça da parte de Deus? E a resposta dele é: de modo nenhum. Por quê? Porque justiça é dar ao outro o que ele merece. É isso que é justiça. Justiça é dar ao outro o que ele merece. E nós não temos crédito nenhum para com Deus, nenhum. Pelo contrário, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados e éramos passíveis da condenação. Inclusive, a Escritura fala que nós não o amamos, Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? É cobrir-nos para que o Filho desviasse-nos da ira dele. Então nós não somos dignos de receber atenção da parte de Deus. Nós somos merecedores da ira dele. É isso que nós somos merecedores. E é por isso que quando nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho se torna boa nova, presta atenção. Não porque ele anuncia só que talvez você seja salvo, mas porque você em Cristo é mais que vencedor. É um evangelho que fala não só de possibilidades, mas de triunfos. O capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais triunfantes da Escritura, não é? Você sabia que o capítulo 8 de Romanos não tem nenhum imperativo? Não tem nenhum verbo dando uma ordem, é só notícia. Começa dizendo assim: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o que nós merecíamos. Nós não merecíamos um tratamento de salvação, mas um tratamento de condenação. Depois vai falar que nós deveríamos ter sido castigados, mas Ele nos deu o Espírito para que nós pudéssemos tratá-lo como Pai. Então, deixa eu explicar algumas coisas acerca do que o calvinismo não é, para que não fique confusão. Calvinismo não desacredita que Deus é um Deus que não faz distinção. Em outras palavras, nós não falamos que Deus é um Deus injusto e é um Deus que faz acepção de pessoas. Por quê? Porque o próprio livro de Apocalipse fala que diante do trono do Cordeiro haviam pessoas de toda língua, povo, tribo e nação. Deus nunca fez distinção. Inclusive, o verso mais citado por todos nós, um verso querido de todos nós, que é João 3,16, ele é num contexto de um judeu, de uma conversa de um judeu com Jesus Cristo, achando que ele era uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa que estava no caminho certo. E Jesus Cristo explicou para ele que Deus amou o mundo. Inclusive, qual é a história que vem logo depois da história de Nicodemos? Da mulher samaritana. Porque Deus amou o mundo, isto é, gente de toda parte. Inclusive no final do capítulo 4 de João, versículo 42, os samaritanos que ouviram a história da mulher e foram checar para ver quem era esse Jesus, falaram: verdadeiramente, este é o Salvador do mundo. Agora, se de fato Deus não salva todas as pessoas, como é que Ele poderia ser verdadeiramente o Salvador do mundo? Só tem um jeito de entender esse verso: é se de fato Ele salva pessoas de toda parte, o que de fato Ele faz. Inclusive, os calvinistas portanto, eles não negam que Deus alcance pessoas de todo o mundo. Inclusive, a palavra mundo é uma das palavras mais difíceis de entender num primeiro momento no Evangelho de João. Por quê? O mesmo Jesus que disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é aquele que no capítulo 17 fala assim: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Aí você fala assim: Jesus, não estou entendendo, Jesus. Como é que Deus amou o mundo e depois não roga pelo mundo? Como é que o Senhor pode morrer pelo mundo e depois não orar pelo mundo? Parece uma inconsistência, não é? Porque algumas palavras na Escritura são usadas de um jeito em que elas têm sentidos diferentes. Vou dar um exemplo. No próprio Evangelho de João, não estou nem saindo de João. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por que João fala nesses termos?
Porque Jesus Cristo veio morar entre os homens. Tudo que ele fez, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo, isto é, o sistema maligno contrário a Cristo Jesus, esse não o conheceu. Por isso que o mesmo Deus que na sua palavra fala, Deus amou o mundo, ordena em 1 João 2, não ameis o mundo. Aí você fala, Deus, se o Senhor ama o mundo, por que eu não posso amar o mundo? É claro que são dois sentidos diferentes, né? Senão Deus seria um Deus de contradição. É claro que Deus não é de contradição. Deus é um Deus muito claro na sua verdade. E é por isso que os calvinistas, eles prezam pela lógica das coisas. Ainda que isso seja um pensamento que nos deixa pasmos, o fato de Deus amar pessoas indignas e salvá-las conforme o seu querer. Então, calvinista não crê que Deus é justo. Calvinista também, ou Deus é injusto, perdão. Calvinista também não é frio. Há muitas pessoas que têm confundido o calvinismo com frieza, e eu queria dar um exemplo da epístola de Paulo aos Romanos. Paulo começa descrevendo o homem como pecador, todo homem. Ele começa dizendo que os gentios, eles trocaram o Criador pela criatura, capítulo 1. Depois ele fala dos judeus também, que rejeitaram a Deus, no capítulo 2. No capítulo 3 ele conclui a primeira parte da epístola dizendo assim, todos pecaram e estão destituídos, carecem da glória de Deus, estão distantes de Deus. Não há quem faça o bem, como o presbítero Solano citou, mas tem Jesus Cristo. Aí ele fala de Jesus Cristo que morre por pecadores, fala da justificação pela fé somente, fala depois de uma vida de santidade, porque nós fomos resgatados por Jesus Cristo. E dos capítulos 9 a 11 é que ele vai entrar em questões de eleição. Então presta atenção. Quando ele termina o capítulo 11, em que ele falou basicamente assim, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Significa que eu abandonei Israel? De forma nenhuma. No capítulo 11 ele vai mostrar como no seu plano eterno e magnífico, ele salva os gentios, isto é, os não de Israel, e ainda usa os gentios para colocar os israelitas em ciúmes, porque ele quer salvar os israelitas também, para colocar todos na mesma oliveira. E por que isso é tão interessante? Porque no final das contas, o plano eterno de Deus deixa Paulo não irado com Deus, mas admirado de quem é Deus. O plano é tão magnífico que ele termina o capítulo 11 dizendo assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele louva a Deus, porque saber do plano redentor de Deus é a coisa mais linda que há, e não pavorosa. Então calvinismo não é frio. Calvinismo precisa despertar louvor e glórias diante desses planos maravilhosos, por entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, são trechos da Escritura que mostram para a gente que calvinismo é cheio de amor pela verdade. Inclusive, quero reforçar aquilo que o presbítero Solano já falou, eu acho importante reforçar. Calvinismo não pode ser soberba. Se você prega que você não é digno de receber a graça de Deus, se você prega que Deus escolheu por causa do seu amor eletivo, não por causa de algo que havia em você, se você prega que não havia nada em você para que Cristo morresse por você e se entregasse por você, isso não tem que fazer você se achar, é o contrário, tem que humilhar você, para que você fale desse evangelho com doçura, com compreensão. E a minha última palavra, por que o calvinismo precisa despertar humildade? Porque qualquer entendimento da palavra de Deus, e aqui vale tanto para os meus irmãos arminianos quanto para os calvinistas, qualquer entendimento da palavra de Deus não é fruto da nossa inteligência, mas da